Eu apresento a minha saudação a todos, desejo a bênção do nosso Deus, nosso Pai, a bênção do nosso Senhor Jesus, desejo a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima e a bênção da Santa Avó Rosa, nosso Espírito Consolador. A bênção do Santo Profeta Irmão Aldo esteja conosco, para que nós possamos apresentar a Deus nosso Pai a nossa mais sincera adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor, as nossas súplicas, porque cremos que este momento da nossa reunião é muito especial, porque dedicamos-se inteiramente à adoração ao Espírito Santo de Deus e a todos os seus santos, e nesta comunhão nós sempre somos muito abençoados. Essa vida, essa paz que Deus tem para nos dar de uma forma muito especial durante a reunião, é a garantia do nosso sucesso, é a garantia da nossa vitória, porque nós, contando com esta bênção preciosa, a vida fica mais fácil de ser vencida, as lutas são amortecidas, porque estes santos de Deus têm muita facilidade para nos inspirar, nos ajudar e nos manter sempre firme nesta fé. Sejam todos bem-vindos a participar de mais uma reunião, a todos aqueles que nos assistem pela internet. Nós também sempre temos um número considerável de irmãos, internautas que nos acompanham com muita reverência e nos dá muita força, por sabermos que esta união, esta vida preciosa, que todos estão ligados neste momento da reunião, é um momento cheio da graça de Deus. Por isso, a sua presença, mesmo que seja à distância, nos traz muita alegria. Eu convido os que puderem ficar em pé para nós fazermos nossa oração. Todos em sentido de reverência, nós vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai, aqui estamos reunidos neste momento sagrado da nossa reunião, com muita alegria em nossa alma, muita satisfação, porque viemos passar estes momentos aqui glorioso, de exaltação ao reino dos céus, por saber, ó Pai, que em nossos dias na terra cumpriu-se uma gloriosa promessa de Jesus, o qual revelou ao apóstolo São João no livro de Apocalipse, onde este santo apóstolo viu o reino dos céus descendo à terra como forma de um povo numeroso, santo, consagrado, repleto de glórias, porque este povo habitaria em seu meio o próprio Deus. E aqui, através da Santa Avó Rosa, nós somos representantes desta graça, porque participamos desta vida gloriosa que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo nos deram, nos ensinaram como viver para Deus, como servir nesta igreja, como exercer um ministério para trabalhar para Jesus, seja no trabalho do cântico, da música, ou a participação em nossas reuniões. Por isso, Santa Avó Rosa, nós estamos muito felizes, cheio de paz e de alegria, por saber que estes santos fazem presente em nossa reunião, nos preparando para a semana que comemoramos a Páscoa, o início do martírio de Jesus, mas que estamos próximo desta data festiva, onde a verdadeira liberdade veio através de Jesus nosso Senhor. Santa Avó Rosa, abençoe nossa igreja, abençoe nossa reunião, abençoe nossos irmãos que estão assistindo à reunião, os internautas, ou aqueles que vierem assistir. Santo Irmão Aldo, ajude-nos, os nossos irmãos que frequentam esta congregação, que defende o seu santo nome nesta cidade, como pessoas honradas, temente a Deus. Santo Irmão Aldo, tenha misericórdia daqueles que não puderam vir para a reunião, podem estar doentes, hospitalizados, passando por dificuldade, ou morando muito longe. Santa Avó Rosa, Virgem Maria, leve a paz até esses lares, para que eles também sintam-se felizes e abençoados.
e confiando na presença celestial de santos e anjos que vieram aqui para nos ajudar, declaramos iniciado esta santa reunião. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte número 1.
Deus e pra Jesus o nosso amor.
Amém. Neste momento nós vamos passar para a parte da mensagem. Primeiramente eu quero fazer a leitura da mensagem do boletim, conforme já ouvimos ontem. Quero mais uma vez ler esta mensagem. A primeira mensagem é referente ao dia de hoje, Domingo de Ramos. É a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O Domingo de Ramos celebra o momento em que Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém, ocorrido no domingo anterior à sua crucificação e ressurreição. Esse dia recebe o nome devido aos ramos de palmeiras e mantos colocados no caminho em honra a ele, enquanto passava montado em um jumentinho. À medida que se aproximava a Páscoa judaica, Jesus tinha plena consciência de sua missão e propósito divino. Durante anos, ele havia viajado por várias regiões, proclamando o Evangelho, curando enfermos e realizando milagres. Sua notoriedade havia crescido entre os judeus da Judeia e da Galileia, embora também enfrentasse resistência de líderes religiosos da época. Naquele domingo, ao aproximar-se de Jerusalém, Jesus instruiu 2 dos seus discípulos a buscar um jumentinho em um povoado próximo. Após obedecerem às suas orientações, os discípulos retornaram com o animal, sobre o qual foram dispostos mantos, e Jesus montou nele para entrar na cidade. Conforme o relato de São Lucas, ao avistar Jerusalém, Jesus chorou, prevendo o destino e o sofrimento que o aguardavam. Quando a notícia de sua chegada se espalhou, uma grande multidão foi ao encontro de Jesus, saudando-o como o Messias prometido. As pessoas estenderam seus mantos pelo caminho e espalharam ramos de palmeiras para recebê-lo, proclamando: Hosana, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Esse momento, conhecido como a entrada triunfal, personificou o reconhecimento de Jesus como Salvador. Nos dias que se seguiram, Jesus esteve no templo de Jerusalém, ensinando e compartilhando a mensagem do reino de Deus. Contudo, na sexta-feira, ele foi injustamente julgado, condenado e crucificado, resultado da manipulação de líderes religiosos que incitaram parte da multidão a gritar: crucifica-o! Uma semana após o Domingo de Ramos, Jesus ressuscitou, vencendo a morte e oferecendo a salvação a todos aqueles que nele crerem. Sua entrada em Jerusalém demonstrava que ele era o rei e salvador enviado por Deus, mas seu propósito era estabelecer o reino espiritual, pautado na paz e em uma nova aliança com o Pai. O sacrifício de Jesus possibilitou a vida espiritual a todos os que escolhessem segui-lo. A mensagem deixada por Jesus Cristo expressa o seu Evangelho, continua sendo a mais sublime e perfeita em termos de religião e moralidade, conforme ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O início da Semana Santa nos convida a refletir sobre o imenso amor de Jesus e o valor de sua missão redentora. Por isso elevamos louvores, glórias e adoração ao nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma mensagem também sobre o batismo. O batismo é um marco fundamental no processo de regeneração e santificação de uma alma, expressando a decisão de afastar-se da prática do pecado e da desobediência. A todos os filhos de Deus, fiéis e obedientes, está reservado um futuro brilhante, a felicidade neste mundo e a felicidade eterna. Contudo, para que essa promessa se concretize, é necessário perseverar na regeneração espiritual,
que foi alcançado perante Deus e seus santos. Neste santo caminho, aqueles que anteriormente viviam nos erros, vícios e na prática do pecado não devem retroceder, devem ser leais e comprometidos com a nova vida dedicada ao Senhor. Já os que nasceram e foram consagrados na igreja são chamados a conservar a unção da vida recebida desde o seu nascimento. Portanto, é essencial evitar o pecado, a desobediência aos ensinamentos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Devem manter-se afastados do mundanismo, das vaidades, das modas que não condizem com os filhos de Deus e das más companhias, das ilusões, dos relacionamentos inadequados e do escândalo. O escândalo é a causa de erro e pecado, caracteriza-se por ações vergonhosas e indecentes, com graves consequências que podem afetar não apenas a vida do indivíduo, mas também sua família e eventualmente a própria igreja. Aceite o batismo com amor, fé, santidade e pureza de coração, reconhecendo-o como uma grande graça concedida por Deus para a sua alma e salvação. Façam o voto de permanecer fiéis até o fim de suas vidas, jamais se desviando dos ensinamentos de Jesus, da Santa Avó Rosa, que dedicaram suas vidas para garantir a salvação de todos nós. É nosso desejo enfatizar a importância e o valor do batismo para a vida espiritual, bem como a responsabilidade que os batizados devem assumir como verdadeiros apostólicos e filhos de Deus. Esperamos que todos os ao aceitarem nossa fé, doutrina e disciplina, adotem os princípios de boa conduta e vivam conforme os ensinamentos recebidos. Que o batismo seja um compromisso de renovação espiritual e que o conduza a uma vida plena e abençoada. Sejam felizes e fiéis a Deus, vivendo em comunhão com os seus santos nesta Santa Igreja Apostólica. Já está marcado a data do próximo batismo, será no dia 3 de maio, e todos os que ainda não se batizaram devem começar a se preparar espiritualmente e se organizar para vir participar de em nossa sede. Mais uma mensagem também nesse boletim, especialmente aos jovens. Vivemos em tempos desafiadores que os valores sociais, éticos e morais têm sido cada vez mais negligenciados dentro das famílias. Esse fenômeno ocorre porque a humanidade se afastou dos ensinamentos de Deus, deixando de buscar sua presença nos lares. Esse vazio espiritual tem sido preenchido por prazeres efêmeros e inspirações mundanas baseadas em uma visão materialista da vida, incapazes de trazer a verdadeira paz e felicidade que somente a presença divina proporciona. A ausência do temor a Deus no processo de formação de novas gerações tem gerado sérias consequências. Muitos jovens crescem sem o conhecimento da vontade divina, resultando em um adoecimento da alma, que perde a paz e a alegria genuína. Isso ocorre porque valores essenciais, sentimentos nobres e ações fundamentadas na orientação divina não são desenvolvidos. Como resultado, enfrentamos uma sociedade marcada por desequilíbrios emocionais, degradação ambiental, aumento da violência, isolamento, egoísmo e falta de amor ao próximo. No entanto, essa realidade não foi o que Deus idealizou para a sua criação. Em sua infinita sabedoria, Ele planejou que cada fase da vida fosse marcada por características únicas, dotadas de habilidades e propósitos essenciais para a juventude. Deus reservou uma etapa de sonhos, criatividades, iniciativas e ações que são fundamentadas para moldar o futuro. Ao longo das Escrituras, a palavra de Deus sempre conclamou os jovens a dedicar os seus dias da sua mocidade ao serviço do Criador. A história de Timóteo, por exemplo, é um valioso testemunho. Como discípulo do apóstolo Paulo, Timóteo enfrentou inúmeros desafios para preservar sua fé e destacou-se por sua obediência e habilidade no trabalho eclesiástico.
As advertências e orientações de São Paulo a Timóteo são tão relevantes hoje quanto foram na sua época, como ser exemplo aos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito e na fé e na pureza. Evite conversas inúteis e profanas, e apresenta-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Na Igreja Apostólica aprendemos com os ensinamentos de Jesus, transmitido pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, que sempre demonstraram carinho, cuidado e confiança na juventude apostólica. Eles acreditavam no potencial dos jovens e os fortaleciam com bênçãos, apoio nos momentos difíceis e inspiração para um futuro promissor. Hoje mesmo, não estando fisicamente presentes, confiamos que, ao seguirmos os seus ensinamentos, permanecemos sob sua proteção e orientação espiritual. A missão que nos foi confiada é clara: continuar o legado de nossos santos, preservando os valores da fé apostólica e conquistando as almas para Deus. Para isso, cada jovem apostólico precisa assumir o compromisso de moldar sua conduta de acordo com os ensinamentos divinos e ser exemplo em todos os contextos de sua vida, no ambiente familiar, acadêmico, profissional e social. A mudança começa em cada um de nós. É essencial vencer o pecado, corrigir nossas falhas, buscar mais inspiração divina e nos preparar para herdarmos a glória celestial prometida por Deus. A humildade é a chave para reconhecer nossos erros e fraquezas e, com sinceridade, buscar o perdão divino e o fortalecimento espiritual. Por isso, jovem apostólico, reflita sua vida e ministério, dedique-se com responsabilidades às atividades da igreja e do coral e os trabalhos de obreiro. Mantenha-se fiel aos ensinamentos de Jesus, confiando no santo, seja um exemplo de respeito a Deus, a sua família e ao próximo. Lembre-se de que o estudo, o trabalho digno e o aperfeiçoamento espiritual são importantes, mas a vida espiritual é essencial para alcançar a verdadeira felicidade e plenitude, com fé, disciplina e devoção. Você será um jovem apostólico feliz, guiando sua vida segundo os preceitos divinos e contribuindo para um mundo mais justo e harmonioso. Dia 13 de abril é o dia do jovem. Querido jovem da Igreja Apostólica, hoje celebramos o Dia do Jovem. Esta ocasião nos convida a reconhecer e valorizar a força, o entusiasmo e o potencial transformador que vocês trazem para os nossos dias. Vocês são a esperança do futuro e, ao mesmo tempo, a energia do presente. Cada um de vocês tem talentos únicos e um propósito essencial no plano de Deus. Que este dia seja uma oportunidade para refletirem sobre os sonhos que Deus colocou em seus corações e para renovarem o compromisso de viver com fé, coragem, obediência, ânimo e determinação. Lembre-se, ser jovem é muito mais do que idade. É um estado de espírito que se alimenta de entusiasmo, curiosidade e vontade de fazer a diferença. Que vocês continuem sendo luz, espalhando amor e construindo pontes para uma manhã melhor. Parabéns a todos os jovens. Que Deus o Pai, Jesus Salvador, a Mãe Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, o Consolador e o Santo Irmão Aldo abençoe abundantemente as suas vidas, guie seus caminhos na sabedoria e no bem, proporcionando paz, alegria e muita felicidade. Esta é uma mensagem especial aos jovens e a todos os jovens, mas também com um destaque à juventude apostólica que serve nesta igreja, que dedica seus dias para servir a Deus nosso Pai, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e também a obra desta igreja. Irmãos, ontem nós já falamos sobre a importância desse ministério glorioso nesta igreja apostólica, que é composto
podemos dizer por maioria de jovens e crianças. Falamos já desse assunto e agora nesse instante, irmãos, vamos relembrar também a importância, podemos dizer, não só deste dia de hoje, que além de dia do jovem, é o dia em que Jesus começa a sua peregrinação para o Calvário. O Domingo de Ramos, que é recordado por todos os cristãos como uma data também significativa, marcou a entrada de Jesus, como diz, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aonde que nesse dia Jesus foi publicamente reconhecido por uma grande multidão como o Messias enviado de Deus, aqueles que ele esperavam desde os séculos passados. Nós sabemos pela história sagrada que Jesus começou a ser anunciado à humanidade aproximadamente 1000 anos antes. Algumas referências ao rei Davi já deu início em suas palavras, e depois dele Deus foi usando uma sequência de profetas, de cada 200, 300 anos, às vezes no mesmo século, Deus usava mais que um profeta para fazer alguma referência do plano de Deus, do projeto de Deus. E mais ou menos entre 500, 600 anos antes de Jesus vir, alguns profetas chegaram a ter uma inspiração de Deus com tanta clareza que chegaram a dizer a cidade que Jesus ia nascer. Isso é algo extraordinário, irmãos, que aconteceu na vida do ser humano da terra. Outros falaram sobre a sua mãe, até mesmo o sofrimento que a mãe de Jesus, aquela que fosse escolhida, porque veja que os profetas estavam vivendo entre 600, 700, 500 anos antes, cada um no seu tempo, chegaram a falar sobre como se daria. Um profeta disse que ele, Jesus, viria dos céus, e por isso que ele seria chamado Emanuel, que seria Deus que viria da terra para estar no corpo humano. As pessoas compreendiam muito bem essas palavras, porque não era mistério, era palavra simples, de pessoas simples, inspirado por Deus. Eles falaram que seria o próprio Deus que viria na terra, mas se manifestaria como um príncipe poderoso, cujo deixaria os céus para vir à terra, e ele seria reconhecido como rei de Israel. Israel, irmãos, sempre foi a denominação que referia-se ao povo escolhido por Deus desde o profeta Abraão. Começou lá com o profeta Abraão, em torno de 1200, 1300 anos antes. O patriarca Abraão é onde é que recebe as primeiras promessas de Jesus, de Deus, nosso Pai, que através da sua descendência, então Deus iria enviar o Messias. E aí os anos vai se passando, e esses profetas vão falando como seria. Falaram da mãe de Jesus, uma mulher virgem, santa, que receberia um milagre de Deus, porque eles deixavam bem claro que Jesus não seria filho de homens, teria uma mãe, mas essa mulher receberia um milagre. Desde os séculos eles vinham preparando as pessoas, e como eu disse, um profeta chegou a dizer a cidade que ele ia nascer, Belém. Irmãos, Belém, até o dia que Jesus nasceu, não chegava a ser uma grande cidade, até refere-se como uma aldeia. Ela era muito próxima da capital, Jerusalém. Dava para ir a pé para Belém. Segundo a época, diz que dava em torno de 8 quilômetros. Saindo da capital até Jerusalém, era uma aldeia, um povoado. Mas esse povoado, ele tinha algo histórico, porque Belém é a cidade onde havia vivido o rei Davi, há quase 1000 anos antes.
E o rei Davi deixou muitos fatos históricos marcando o valor daquela cidade chamada Belém. Então Deus, para fazer com que tudo se concluísse, as suas palavras não deixasse dúvida, Ele mandou os profetas, em torno de 600 anos antes, falar que Jesus, o Emanuel, Deus vindo dos céus, o príncipe da vida, seria herdeiro do rei Davi, para ligar uma coisa com a outra, para não haver dúvida. Inclusive, a promessa dizia que ele assentaria no trono de rei Davi, porque rei Davi governou por mais de 40 anos e deixou um legado. Então ele dizia que o Messias seria o príncipe da vida, vindo dos céus, filho de Deus, seria incorporado e seria herdeiro do trono do rei Davi. As pessoas, irmãos, seguindo a letra e sem entender os mistérios de Deus, elas sabiam do valor histórico do rei Davi. O rei Davi, ele foi um homem que defendeu o seu reino, muitas vezes com a força da espada, porque ele era um rei. Ele ganhou um título de profeta devido aos seus atos de bravuras para defender o povo de Deus e a sua missão divinal, até mesmo de governar em nome de Deus, mas ele era um rei, ungido por Deus. E no tempo do rei Davi, havia um outro profeta, chamado Natã. Veja que o rei Davi, quando ele estava na terra, ele não era reconhecido como profeta. Ele era um rei ungido, mas na hora de revelar a vontade de Deus, o próprio rei Davi chamava o profeta Natã. Era ele que falava com Deus. Mas o rei Davi cumpriu uma missão tão importantíssima, tão nobre, foi tão justo nas suas ações, tão temente a Deus, que ele recebeu também o título de profeta. E ele é um profeta nos céus, profeta e rei Davi. E os profetas, depois do rei Davi, começaram a dizer que o príncipe da vida assentaria no trono para julgar. As pessoas começaram a pensar, irmãos, justamente na época que Jesus veio a este mundo, era um período que o Império Romano dominava toda a parte, podemos dizer, conhecida da região onde Jesus nasceu. Vários países, mesmo Roma estando distante, que seria na Itália hoje, mas o rei que governava Roma era tão poderoso que pela força da espada ele foi dominando muitos países e tornava todos aqueles povos seus súditos, ficavam ali sobre as suas ordens, e ele ponhava governadores, aonde ele dominava ele ponhava governadores. Inclusive o período que Jesus nasceu, o rei, um César lá de Roma, ele colocou para fiscalizar o povo judeu, que era o povo da Judéia, o povo de Deus, o povo da Galileia, o povo daquela região, um governador que era romano chamado Pilatos. Deixou que eles continuassem com o seu rei, com o rei Herodes, mas o rei Herodes mesmo era submisso a Pilatos e a César, e o povo vivia oprimido pela força dos líderes religiosos, que tinham se tornado muito avarentos, muito materialistas. Os sacerdotes da época não viviam as leis de Moisés, conforme Jesus falou, porque se tornaram materialistas, cobravam tudo que faziam, eram poderosos, eram ricos, julgavam o povo com mão de ferro, e eles não obedeciam à lei dos profetas. E ali, irmãos, quando Jesus veio, as pessoas viam nele a esperança de liberdade da opressão dos romanos. Por isso que muitas pessoas não entenderam Jesus. Só os humildes de coração compreenderam a palavra de Jesus, porque eles pensavam, se ele é príncipe da vida, se ele é herdeiro de rei Davi, se ele vai sentar no trono de rei Davi, ele vai formar um exército e vai nos libertar de Roma. E começaram a criar aquela motivação para que Jesus liderasse eles para a guerra. E até São Pedro, irmãos, há um fato histórico, que São Pedro no princípio ele também pensava assim como um bom judeu, e ele chegou a perguntar para Jesus, porque Jesus só falava de paz, só falava de perdão, falava do reino dos céus, dava libertação aos humildes, curava, libertava e não falava em guerra, e mandava respeitar a lei, como uma vez até tentaram ele, para ver se ele negava o rei que governava, e mostraram para ele Jesus
uma moeda e falaram: mestre, é lícito pagar imposto? Pensando que Jesus ia dizer: não, não paga imposto. E Jesus falou: me mostra a moeda. E eles mostraram a moeda, e ele falou: de quem que é essa esfinge que está na moeda? De quem que é esse desenho que está na moeda? E eles falaram: é de César. Aí Jesus falou: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O reino dos céus, irmãos, é reino espiritual, não é reino material. E o próprio São Pedro, certa vez, chegou a perguntar para Jesus: mestre, mas quando o Senhor vai nos libertar do jugo desses homens de Roma? Pensando que ele ia lutar. E Jesus falou assim: meu reino não é deste mundo. Eu sou o rei, mas o meu reino não é desse mundo. E aí São Pedro compreendeu, irmãos, que Jesus era a liberdade espiritual. Inclusive ele mesmo, muitas vezes, para mostrar, irmãos, que esta vida da terra, ele disse assim: não temam aqueles que podem matar o seu corpo. Jesus falou assim: não tenham medo desses que podem matar o seu corpo. Tema aquele que tem o poder sobre o juízo, sobre o destino da sua alma, do seu espírito. Isso vocês têm que temer e adorar, que é o nosso Deus, que julga as nossas ações. E ele passou 3 anos ali, e poucas pessoas o compreenderam como libertador da sua escravidão do pecado, e muitos já começaram a rejeitar Jesus, vendo que ele só falava de libertação espiritual. Começaram a rejeitar o Divino Mestre, e começaram a conspirar contra, inclusive o próprio que o traiu, que ao tempo todo alimentava o seu pensamento de guerra, de libertação, de materialismo, e viu que Jesus não seguia o seu plano. Ele se decepcionou tanto, foi dominado pelo poder do mal e o traiu, ajudando os próprios perseguidores a matar Jesus. Mas, irmãos, veja que hoje, esse dia sagrado que inicia esse martírio de Jesus para a crucificação, nós relembramos, irmãos, esses fatos que marcaram esta trajetória, quando Jesus estava indo para Jerusalém, para lá participar da Páscoa. Porque nós sabemos, irmãos, no próximo domingo, depois dessa semana de sacrifício de Jesus, é o dia da libertação, o dia da Páscoa. Páscoa significa liberdade, libertação. E essa data já era histórica pelo povo judeu, desde a libertação do Egito, quando eles ficaram 400 anos sendo escravo do Egito. O povo de Deus, Deus mandou o profeta Moisés para ir lá libertar eles. E o Moisés, depois de toda aquela luta que ele passou diante daquele rei que recusava todos os dias o plano de Deus, quando chegou no dia em que o rei autorizou eles saírem do Egito para voltar para suas terras, naquele dia Moisés fez uma celebração. Ele mandou, como era um dia, tinha que ser tudo providenciado rápido. Moisés falou: hoje nós vamos sair, hoje Deus me disse que hoje o rei vai libertar. Ele ia voltar a falar com o rei, mas Deus já tinha falado para Moisés: hoje ele vai libertar vocês. Vocês se preparem que vai ser uma saída rápida, à noite. E Moisés falou assim: como vai ser rápido? Vocês façam um pão sem fermento e assem apressadamente, e imolem uma ovelha, um cordeiro, para que sirva de alimento, porque hoje nós vamos ganhar a liberdade. E assim eles saíram. E depois, todos os anos, eles viviam em outra época, até mesmo em outro calendário. Quando era fim do inverno, quando eles saíram do Egito, naquele período era fim do inverno. Todo o final do inverno, eles faziam como fazem até hoje. O povo que ainda mantém essa tradição comemora a saída do Egito, a Páscoa. E Jesus, como bom judeu, ele também comemorava a Páscoa judaica. Todos os anos ele subia para Jerusalém para se encontrar no templo, diante do povo, como ele já era muito conhecido, e ele foi para Jerusalém. E ele já era, como era quase 3 anos que ele estava pregando, então já era muito conhecido na região, o seu nome já era muito conhecido.
E ele mandou esses 2 discípulos, quando ele estava a caminho de Jerusalém, para que fosse pelo um caminho, e disse: lá adiante vocês vão encontrar um jumentinho. Vocês falem para o dono que o mestre mandou pedir esse jumentinho, e depois eles devolviam. E eles foram, seguindo a orientação de Jesus, encontraram o jumentinho, falaram com o dono emprestou para eles. E eles trouxeram para Jesus e colocaram os mantos sobre o jumentinho, e Jesus montou no jumentinho, porque ele precisava entrar em Jerusalém montado num jumento. Mas por que Jesus precisava fazer isso, irmãos? É que um profeta, há centenas de anos antes, escreveu que esse fato se daria exatamente assim, que a sua entrada como rei de Israel se daria montado no jumento. E ele, para cumprir essa profecia, ele foi montado, e conforme diz na história, quando ele chegou próximo dos muros da cidade, a cidade era murada, e poucos lugares conseguia se ver a cidade. Mas quando chegou numa determinada parte daquele lugar, ele viu a cidade de Jerusalém. E ali que Jesus se entristeceu. Irmãos, por que Jesus chorou? Jesus nunca teve medo de nada. Ele sabia, ele já veio para essa missão. Por que ele chorou, irmãos? Ele chorou porque ele sentiu o desprezo daquele povo. Ele tinha ficado 3 anos ali fazendo milagre, ressuscitando mortos, falando da salvação, falando do perdão dos pecados, falando da sua missão, falando da vida dos profetas. E ele sabia que estava todo sendo montado para que as pessoas o levassem à crucificação como um malfeitor, como um mentiroso, como um traidor, usando a lei da falsidade. Ele ia ser julgado como alguém imprestável para aquela sociedade, que ele ficou 3 anos fazendo bem. E irmãos, ele chorou a ingratidão daquelas pessoas. Inclusive ele falou em voz alta para os seus discípulos, que estavam ali olhando a cidade: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher, como uma ave que acolhe os seus filhos sobre a asa, e vocês me desprezaram. E Jesus chorou muito naquele momento, e depois entrou na cidade, no jumento, mas o povo estava ali esperando ele. Jogaram folhas de palmeira, mantos, e gritavam: glória a Deus nas alturas, esse é o Filho de Deus. Mas Jesus sabia que na sexta-feira santa, a maioria dessas pessoas iam mudar de ideia, iam gritar diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Jesus sabia de tudo isso, por isso que ele chorou. Irmãos, e quando ele entrou, cumprindo essa profecia, as pessoas aclamaram ele desceu do jumento e foi para sua casa. Isso causou muita decepção, inclusive para muitas pessoas que pensavam que ele, ao ser exaltado como o herdeiro de Davi, ia reunir um grande exército para guerrear. E quando eles viram Jesus descendo do jumento, indo para sua casa, muitos se decepcionaram e começaram a levantar dúvida: será mesmo que é ele, o Messias? Irmãos, e depois da crucificação de Jesus, até alguns ali muito próximos de Jesus, que tinha ministério, chegaram a duvidar, porque depois da sua morte, eles começaram a se perguntar: mas ele não era vida porque morreu? Ele não era a nossa libertação? Aonde ele está? E alguns deles chegaram a dizer assim: não, nosso ministério está terminado, estamos voltando para nossa casa, para nossas atividades. E outros permaneciam escondidos. Irmãos, e poucos foram tão corajosos como um jovem. Os irmãos sabem que São João, que ficou por último no ministério, que recebeu as revelações do Apocalipse, quando Jesus estava ali, ele era o mais jovem. Por isso que a doutrina muitas vezes diz que Jesus tinha uma atenção muito especial com São João, porque ele era um jovem que se decidiu ser um apóstolo, seguir Jesus. E ele se destacou muito no seu ministério pelo amor. Ele é um apóstolo que sempre é reconhecido como muito amoroso, e ele gostava tanto de Jesus
irmãos, que é o único que acompanhou Jesus até o pé da cruz. Ele não temeu a sua própria morte e nunca se apartou da nossa mãe Virgem Maria Santíssima. Ele tinha um carinho tão grande por nossa mãe Maria Santíssima, porque ele via ali a mãe do Salvador. E ele ao pé da cruz, naquele momento só estava ele, Maria Santíssima e algumas outras pessoas que não eram do ministério. E Jesus, reconhecendo esse amor tão grande de São João, ele olhou para ele e falou assim: filho, eis aí a tua mãe, Maria Santíssima, cuide dela. Ele falou para a mãe dele: mãe, eis aí o teu filho. E na doutrina diz que depois que Jesus foi levado ao túmulo, São João considerou a mãe Maria Santíssima como sua mãe carnal. E ela foi viver aos cuidados dele, até o final da sua vida na terra. Ele adotou como mãe e ela adotou como filho o jovem apóstolo São João, e ele foi muito útil para Jesus, que ele foi o último que ficou na terra, e recebeu as revelações do Apocalipse, que falam inclusive a respeito da missão sagrada da nossa igreja. Irmãos, durante esta semana, sexta-feira, todos estão convidados para vir aqui nesta congregação. Haverá a apresentação do Oratório na Cruz, que é um hino especial. Os irmãos sabem que ele narra em detalhes esse momento do martírio de Jesus até a sua ressurreição. E no próximo domingo nós teremos a Páscoa com a Santa Comunhão nas nossas congregações. Todos vão comemorar a liberdade, a libertação de Jesus. Não comemoramos o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, irmãos, tem um valor para a nossa vida, é um valor histórico, mas nós comemoramos o benefício que ele nos trouxe, a nossa libertação. E mesmo essa semana sendo uma semana, vamos dizer assim, até de sentimentos, porque nós começamos a lembrar quanto que Jesus sofreu. E às vezes muitos pensam assim: por que aquele povo era tão ruim? Por que aquele povo matou Jesus? Irmãos, mas olhe para os dias de hoje. Se Jesus voltasse hoje, será que não seria feito pior? A maldade hoje não é pior do que aquele tempo, irmãos. Aquele povo não compreendeu Jesus, mas hoje o povo sabe quem é Jesus, sabe do valor do seu sacrifício, do derramamento do seu sangue, e não aceita o seu perdão para os seus pecados, apenas quer justificar os seus pecados. E muitos ainda divulgam a ideia: não, eu posso fazer o que eu quiser, que Jesus já pagou meus pecados. Irmãos, e não é essa a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é de libertação, para você não ser mais do mundo. Como você quer ser de Jesus trabalhando para o mal? O pecado, que o autor do pecado é o poder das trevas. Se você trabalha para o poder das trevas, você vai receber do poder das trevas. Se você quer receber de Jesus, você tem que trabalhar para Jesus. Não adianta querer justificar os seus pecados, que Jesus já sofreu e você pode fazer o que quiser. Essa semana, irmãos, é uma semana de meditação, de reflexão, para que nós possamos no domingo próximo receber o sangue precioso de Jesus e a sua carne, para que nós ficamos mais fortes, para poder, irmãos, se libertar desta maldade que existe no mundo. Esta é a mensagem, irmãos, para a nossa reunião. Para finalizar, nós vamos ouvir o último hino apresentado pelo coral com o título Segue-me. Ao
saio a pescar, as redes lanço ao mar. Sou pescador, eu sou pescador. Num barco eu vou ao mar a pescar.
Nós temos reuniões nesta congregação todos os finais de semana, no sábado com início às 19 horas e no domingo às 10 horas da manhã. E quinzenalmente, às terça-feira, reunião de oração com início às 19h30. Todos estão convidados. Nessa próxima terça-feira haverá então reunião de oração. Na sexta-feira que vem, dia 18, nós teremos esta reunião especial com a apresentação do hino Oratório na Cruz. Venham assistir, convide outras pessoas, seus familiares, parentes, amigos, mesmo que não seja da igreja, fale para eles da importância de ouvir este hino, porque ele narra este dia tão doloroso que Jesus passou nessa terra, e o que ele fez foi para o nosso próprio bem. Jesus não precisava ter passado por isso. Ele já era príncipe da vida no reino dos céus desde a eternidade, primeiro santo que Deus formou na glória dos céus, e deu a ele o direito de ser igual ao próprio Pai, o próprio Deus, inclusive poder, mas foi o nosso Pai, nosso Deus, que pediu a Jesus para que ele viesse à terra. O seu sacrifício era a única forma de restaurar esta comunicação com os céus, de uma forma perfeita, através do derramamento do seu sangue. Então tire este momento na sexta-feira e venha assistir para que você possa compreender melhor o valor do sacrifício de Jesus, e também no próximo domingo a Santa Comunhão, nesta congregação e em todas as congregações. Participe da Santa Comunhão, mesmo que você não seja apostólico, mas se você ama Jesus, você crê no poder de Jesus, venha receber a Santa Comunhão. Ele terá muito prazer e alegria para lhe entregar um pouco do seu sangue e um pouco da sua carne, para que você consiga entender os mistérios de Deus. Eu agradeço a presença de todos nesta reunião, ontem e hoje, e desejo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria e os anjos de Deus estejam sempre em sua companhia. Aos internautas, aos irmãos que nos assistem também, muito obrigado pela sua presença na nossa reunião. Eu convido para ficar em pé, para nós finalizar nossa reunião com oração. Todos em sentido de reverência, nós vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, muito agradecido nós estamos por esse momento feliz, cheio de paz, na comunhão de santos e anjos que vieram dos céus, profetas, apóstolos, o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, o nosso Jesus. Todas as nossas reuniões, vem ficar presente para nos dar a graça de Deus, a unção do Espírito Santo, para que nós sentimos muita alegria na alma em participar das reuniões e reconhecer até mesmo nossas fraquezas e pedir perdão à Senhora Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, e pedir ajuda dos céus. Nós queremos viver em paz, nós queremos viver em comunhão com Deus. Santa Avó Rosa, nos dê sabedoria, nos dê força para vencer o pecado, vencer a ilusão, o engano que o poder do mal cria para seduzir as pessoas a participar de vícios, de maus costumes e, na prática do pecado, destruir o seu próprio corpo. Santa Avó Rosa, tenha misericórdia, atende a oração desses irmãos que estão aqui presentes, também os internautas. Muitos estão orando, Santa Avó Rosa, pedindo que a senhora tenha misericórdia da sua família, mães pedindo por seus filhos, ou às vezes por seus esposos, ou até mesmo, muitas vezes, filho, pedindo por seus pais. Santa Avó Rosa, atende a oração desses que assim pedem. Eu também, Santa Avó, lembro desses nomes que estão aqui na caixinha. A senhora sabe, eles escreveram aqui, vó, contando as suas confidências, o que eles estão passando, o que eles estão precisando, e a senhora sabe, mesmo antes deles escreverem o que eles precisam, mas a senhora que nos ensinou que devemos assim agir, para que a senhora dê esta bênção especial, para que nós possamos ser bem-sucedido
muitos jovens pedindo, Santa Avó, que a senhora abençoe o seu estudo, a sua profissão, que eles consigam um lugar para ganhar o seu salário, ter a sua independência. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, tenha misericórdia, atende a oração de todos esses que estão aqui presentes, clamando a Deus pela sua bênção e confiando na proteção celestial, na companhia de santos poderosos que vão conosco para o nosso lar todos os dias da nossa vida, de dia e de noite, estão ali nos protegendo, nos abençoando. A nossa gratidão a Deus nosso Pai e a todo o poder celestial, hoje e sempre. Amém. Paz do Senhor para todos e até outra vez.